Olá, pessoal! Aqui é Giovana do Farmácia Fácil e a videoaula de hoje é sobre fármacos que atuam na motilidade intestinal. Vamos começar explicando a constipação intestinal. Também conhecida como intestino preso e prisão de ventre, nada mais é que a evacuação dolorosa e insatisfatória das fezes. Normalmente, as pessoas têm uma diminuição no número de evacuações, alterações na consistência das fezes, sensação de evacuação incompleta, sentem distensão e dores abdominais e mudanças do humor. Existem muitas causas para a constipação. Por isso, o mais indicado é fazer uma investigação clínica para identificar a sua causa. O tratamento envolve correção comportamental e, em alguns casos, é necessário a utilização de medicamentos. Sempre com orientação médica e farmacêutica, nunca faça uso da automedicação. Dentre os medicamentos que podem ser utilizados estão os formadores de massa fecal. Por não serem digeridos, seu mecanismo de ação consiste em reter água, aumentando o volume fecal, o que provoca distensão nas paredes intestinais e aumenta o peristaltismo. Lembrando que é indispensável a ingesta hídrica adequada. São contraindicados para pacientes com sintomas obstrutivos e ou com megacólon. Os principais fármacos são as fibras sintéticas e naturais, Psyllium, policarbofila cálcica. Os principais efeitos colaterais são flatulência, distensão abdominal e redução da absorção intestinal de algumas drogas. Sua ação pode demorar de 1 a 3 dias. Laxantes estimulantes ou irritantes. O mecanismo de ação deles consiste em estimular diretamente o plexo mioentérico, induzindo uma resposta inflamatória limitada e de baixo grau na mucosa intestinal, provocando a secreção de água e eletrólitos, que aumentam a motilidade intestinal. Os principais fármacos são bisacodyl, picosulfato de sódio, óleo de rícino e antraquinonas, como a cáscara sagrada e sene. Os principais efeitos colaterais são dor e cólicas abdominais, cólon catártico, melanose colônica, taquifilaxia e inflamação e destruição do plexo mioentérico colônico. Eles possuem um efeito laxativo rápido, de 6 a 8 horas. Indicados exclusivamente para constipação refratária a outros tratamentos e também no preparo intestinal para procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos. Laxantes osmóticos. O mecanismo de ação deles consiste em provocar um aumento de água na luz intestinal para manter o equilíbrio osmótico. Esse aumento de fluidos estimula os movimentos peristálticos e a evacuação. Leva de 3 a 6 horas para agir após a administração via oral. Os principais fármacos podem ser salinos ou carboidratos não solúveis, como sulfato de magnésio, hidróxido de magnésio, glicerina, lactulose, macragol, manitol, sorbitol e polietilenglicol PEG. Os principais efeitos colaterais são flatulência, cólica, diarreia osmótica, vômitos, hipermagnesemia, hiperfosfatemia e hipocalemia. São utilizados para a preparação do cólon antes de procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos. Indicados em casos de obstipação mais graves, quando a ingestão de fibras não teve eficácia, particularmente indicados para grávidas e idosos. Laxantes lubrificantes. O mecanismo de ação deles consiste em amolecer as fezes de forma física. Por não ser absorvido após chegar ao intestino, se junta às fezes, proporcionando uma lubrificação e amolecimento sem causar irritação no trato gastrointestinal ou estimular a peristalse. O principal fármaco é o óleo mineral, que é um derivado do petróleo. Os principais efeitos colaterais são má absorção de vitaminas lipossolúveis e pneumonia lipoídica. Por isso, não deve ser administrado em pacientes com risco de aspiração, como crianças e idosos com refluxo gastroesofágico, nem por longos períodos. Amolecedores do bolo fecal, surfactante ou emoliente. O mecanismo de ação deles consiste em diminuir a tensão superficial das fezes, facilitando sua agregação com água e gordura, causando um amolecimento das mesmas. O principal fármaco é o ducosato. Os principais efeitos colaterais são náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal. Ele também aumenta a absorção do bisacodyl.
Seu efeito ocorre de 1 a 3 dias. Seu uso visa evitar esforço para evacuar, como na recuperação de infarto do miocárdio ou após cirurgias. Está contraindicado em pacientes com apendicite, obstrução intestinal e hepatite aguda. Ainda temos a classe dos procinéticos, mas falaremos junto com os antieméticos numa outra videoaula. Por hoje é isso. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos. Muito obrigada e até a próxima!